episódio a gente fala sobre marketing de influência, de como os influencers estão dominando o mercado da comunicação e como esse é um podcast que fala sobre comunicação, é um podcast para você ouvir, se divertir e se comunicar. Eu tinha que convidar, sim, Bárbara Gomes, maravilhosa, minha amiga querida, a gente se conhece há muitos anos, né? Para começar esse podcast, eu sempre vou trazer um pouco dessa relação que a gente tem, né? Que começou lá em Ilhéus, na UESC, onde todas nós passamos um período feliz de nossas vidas, né? E a gente se conheceu porque ela era minha veterana. Sim, UESC. Isso, beijo para os UESCianos que nos acompanham, porque tem muita gente da UESC que sabia que acompanha a gente. Sim. Então, para vocês que estão ouvindo também, saibam que temos mais uma do nosso universo aqui. E Bárbara, ela é jornalista, né, uma comunicadora nata, professora, do universo também da educação e principalmente hoje em dia, que é o que mais reflete, pelo menos aí aos olhos da galera da Bahia, da galera do Brasil também, porque essa mulher viraliza, que é uma beleza, que eu nunca vi um negócio desse, também nas redes sociais, né, no Instagram aí com Rede Babados, Bahia Babados, mas ela sabe com certeza contar um babado, gente, porque esse é um dos grandes fortes dela, né? Ela sempre que traz projetos inovadores, né? Sempre faz essas apostas no universo da comunicação. Não é a primeira vez, isso eu acompanho desde quando a gente estava na faculdade, nós duas, né? Sempre ali vendo projetos uma da outra. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre marketing digital e o marketing de influência, que, como alguns pensam, não é somente feita por influencers, né? Então é bom a gente já começar a falar sobre isso, porque o marketing de influência ele engloba diversos assuntos, né? Inclusive o próprio jornalismo, né? Então seja bem-vinda ao Podvixe. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, tá? Fico muito feliz, ficamos, né? Muito felizes por isso. E eu queria começar esse episódio com você contando um pouquinho da sua trajetória, né? De onde você veio, como começou a sua relação com a comunicação, né? Me conta um pouquinho sobre isso. Prazer estar aqui com vocês, que bom, obrigada pela apresentação. Viemos, né, de Itabuna, Ilhéus, Salobrinho, para invadir Salvador, a galera do interior, estamos aqui. Isso é muito bom, né? Estar aqui com vocês nesse momento, falar e conversar, que é o que eu amo, né? Como comunicadora nata. Se for para conversar, estarei aqui. Eu vim, então, já falei, né, de Itabuna. E muita gente hoje chega em Salvador, as pessoas olhavam assim para mim e falavam assim: nossa, seu pai deve ter fazenda em Itabuna, deve ser coronel, Salmão, Jardim Vitória. Minha gente, você não sabe de nada. Nem sabe que a gente veio do bairro de Fátima. Fonseca, São Caetano, eu moro na divisa do Fonseca com São Caetano na ladeira. Então, a gente, né, vem ali, não tem muito essa questão de achar que, né, veio para Salvador, é da elite lá do interior, e não é bem assim. Mas a gente, né, eu sempre gostei muito de apresentar, brincava desde pequena, com tudo que era envolvido com arte, com apresentação, com desfile, que eu comecei, na verdade, como modelo, né, com 14 anos, 15 anos, fui para São Paulo, morei lá, e desde lá já queria, né, trabalhar com alguma coisa, com atriz, não deu certo, adoeci, voltei para Itabuna, meu pai me colocou para estudar, você vai estudar. E a gente nem tinha condição na época, meu pai colocou no Sistema, um dos colégios mais caros, eu falei, mas como é que você vai pagar isso? E eu querendo estudar em qualquer escola, porque eu queria voltar para São Paulo, eu não quero ficar aqui, eu quero voltar para São Paulo fazer curso de teatro e tal. Mais uma coincidência rapidinho, todas nós passamos pelo Sistema em um momento da nossa vida. Eu fui pelo cursinho, a Erika também estudou lá. Primeiro e terceiro ano. Grande Dourado, que deixou a gente recentemente também. Então, eu acho que essa afetividade com Itabuna hoje está sendo muito forte aqui, né? Eu tinha que já interromper aqui logo, porque na hora que começa a falar da nossa cidade, gente, o coração chegou. Quem tá vendo aí no YouTube,
YouTube já tá vendo as palhaçadas. Faz parte da gente, Faz né? parte da nossa essência, de quem a gente é, né? É, Verdade. e passei pelo sistema e foi muito difícil, porque eu vim de escola pública em São Paulo, eu estudei lá em escola pública. Meu pai falou: não, tenho dinheiro para pagar. Eu tenho problema, eu me viro, eu arranjei uma tia, mas era uma tia tão distante, tão distante, que eu conheci minha tia, falei, não, minha tia falou, nem tinha muito contato, mas fui lá, me matriculei na escola pública. E assim, eu era 15 anos, não tinha aquela responsabilidade, né, Com que certeza. a gente tem hoje. E aí fui para o sistema, tive bastante dificuldade, mas eu dava um jeito. Como eu trabalhava como modelo, os trabalhos que eu ganhava, pagava meus colegas para me ensinar, porque eu não conseguia, né, a déficit de atenção ali não dava certo. Um TDAHzinho, né? Um negocinho, né, tinha que me concentrar. Mas aí me formei, e quando eu me formei, aí que tá, o que eu vou fazer? Né? Eu queria muito fazer comunicação em rádio e TV, mas eu sempre fui uma pessoa também muito chata, muito assim, exigente, eu quero tudo muito bonitinho, muito certinho, e na época não tinha um registro ainda. É verdade. Aí eu falei assim, eu não vou fazer, porque vai que esse negócio vai que dê errado, vai que dê uma merda, vou perder meu tempo. E aí eu fiz letras, né, minha primeira formação, eu falei, eu vou fazer letras, porque eu gosto de literatura, tinha a professora Lorenza, não sei se foram maravilhosa. Se for começar a falar com professores aqui, aí pronto. Lorenza, eu tenho uma história com Lorenza, não, eu tenho que contar essa. Você falou, pronto. Coach. É muito rápida. Vocês acreditam que eu encontrei, a primeira vez que eu fui para o Rio de Janeiro, eu estava andando no centro do Rio, eu andando lá sozinha, procurando alguma coisa para comer, eu me bati com Lorenza e com os filhos dela no centro do Rio de Janeiro. Agora vem, eu estava na época no cursinho de sistema, se eu não me engano, eu estava ali na aproximação ainda com o colégio. E a gente literalmente, a gente não olhou uma cara pra cara da outra, a gente se bateu e foi pedir desculpa. Aí eu falei, pronto, ó, essa daí, a gente sai de Itabuna, lá do interior da Bahia, pra se bater no centro do Rio de Janeiro. É o universo magnetizando tudo. Sincronicidades. Mas é isso, enfim. Aí, com letras, né? E aí terminei, mas assim que terminei letras, eu falei, não, agora já tinha um registro. Aí eu falei, não, agora eu vou fazer comunicação em rádio e TV. Eu tava com meu filho, já 1 ano mais ou menos de idade, nunca me atrapalhou em nada, sempre, é isso que eu falo, mulheres não deixem de fazer as coisas, os filhos a gente, né, tenta ali conciliar. E aí, o meu filho com 1 ano, eu fiz o ESC, passei, graças a Deus deu certo, né, tudo direitinho, ainda era vestibular. E aí comecei, foi maravilhoso. Eu falo assim que o ESC é uma escola, eu sou apaixonada. Eu terminei meu curso aqui em jornalismo na UFBA. Não é um curso bacana também, mas assim, nada se compara ao que a gente vivenciou na UESC. A produção de audiovisual, documentário, clipe, a gente, né, fazia, a gente vivia, né? A Érica também passou por lá. Então, assim, era muito bom. E isso era uma foi uma experimentação, né, que a gente fazia. Eu lembro que na faculdade você participou do nosso vídeo coletivo. Sim. Betânia, um beijo para você, minha querida, e todos os meus colegas, né? Porque vídeo coletivo sempre foi Foi muito bom. Sempre uma loucura de se fazer. E você começou a mostrar ali, pelo menos pra gente, né? Porque imagine, a gente estava ali no 4º, 5º semestre, descobrindo ainda a parte técnica do audiovisual, da comunicação. Aí Bárbara já chegou com sua experiência de já ser uma pessoa formada, né? E aí veio com essa questão de ser atriz. E ela sempre estava envolvida nesses projetos de ficção. E aí a gente se aproximava muito por conta disso também, fora as festas, que a gente o nome era Inferninho, tá? Pra quem não sabe, o nome é Inferninho, do lugar lá perto, o nome que a gente faz alguma coisa errada, mas o nome é Inferninho. Tinha o Inferninho e tinha o céu, mas o Inferninho era a nossa... Eu nunca fui pro céu, não, sempre... Verdade. E é isso. Aí quando eu vim para Salvador, né, terminei meu curso aqui. E, na verdade, lá em Itabuna eu já comecei, que a gente falou do Radar Notícias, né? É verdade. Que foi uma experimentação. Comecei com alguns programas no YouTube e vim para Salvador. Aí quando eu vim em Salvador, eu tive essa experiência de fazer alguns estágios e trabalhar em redação. Então eu fiz estágio na Rádio Metrópole. E não posso esquecer de mim, mas assim, foi na Rádio Metrópole e depois eu fui para o Bahia Notícias, que assim, eu acho que foi minha maior experiência. E eu falo até hoje, agradeço a Luzbel, Ricardo Luzbel, que é uma pessoa maravilhosa, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito. Fera, né? Porque olhou para mim e falou assim, não, eu acredito em você, né, não, venha para a Coluna Holofote. Porque eu já fazia algumas coisas no YouTube, né? Que é o canal Logo Penso, tá? A gente tá lá quietinho, bonitinho. Mas eu sempre louca, gente. Eu ia pro YouTube e falava um monte de coisa. Não, eu já vou falar sobre tal coisa. Ia lá e falava.
E aí o povo vinha falar, você falou sobre isso e tal. Mas, né, por conta das coisas todas e de trabalho, maternidade, educação, eu deixei ali, tá lá, guardado, que a gente vai vir com outro projeto, com certeza. Com certeza. Não dá para largar esse logo Não, pensa, não né? dá. Porque tem aquele negócio, logo penso mesmo. Pensou, É, soltou. Tem que e ser aí, assim. e depois também teve algumas pessoas que colocou logo, pensei, eu vi que depois outras pessoas colocaram logo alguma coisa, eu, ó, o povo tá. E aí, enfim, quando eu saí do Bahia Notícias, eu pedi pra sair porque tava muita loucura na minha vida, meu filho tava com 10 anos, exigindo muito de mim, e aí tem esse lado mãe solo, eu tinha 20 horas ainda na educação, hoje eu tenho 40, mas eu tinha 20, e tinha redação, então assim, eu tava pilhando, assim, eu escrevi e comia todas as letras, assim, eu falei assim, gente, não tô dando conta, eu não tô conseguindo, e eu gosto de fazer tudo bem feito. Eu sou daquelas que gosta de se entregar. E eu pensei, eu não tô conseguindo me entregar aqui como eu queria. E aí eu pedi pra sair. Só que a gente não consegue ficar muito tempo longe. Não dá, né? É uma cachaça. Eu falo assim, que educação é meu amor e jornalismo, comunicação é minha paixão. E eu não consegui. Eu acho que 4, 5 meses depois, eu comecei com o Bahia Babados no Instagram para fazer o que eu fazia no Holofote, que era entretenimento. Então, essas notícias de festas, de famosos. Mas aí eu sempre fui com lema, né? Eu não faço fofoca, eu faço antropologia de famosos. Que Ai, acho que adoro. É. Anota isso daí, gente. Isso daí não é para qualquer uma, não. E aí estou aqui hoje tentando conciliar, fico conciliando a educação com o Instagram, tentando ali, né? Faço o máximo, mas eu acho legal, porque acho que essas coisas estão. Dá certo, porque eu chego nos lugares e as pessoas falam, não sei, Bárbara, ó, você tem, né? Você construiu aqui algo que, né, não precisa você viralizar toda hora, você não precisa, mas você tem Exatamente. uma credibilidade. A gente fala que lembra de você e tal, você passa uma imagem que eu acho que isso que é importante, né? Você Exatamente. ser lembrada. Isso é o mais fundamental pra gente. Em relação a você ser lembrada mesmo, é isso que faz a comunicação girar também, né? As pessoas ali se conectarem com você através das redes sociais. Apesar de todas as gamas que aí completam você, precisa ainda estar ligado em tudo que acontece no planeta, né? No Brasil, na Bahia, que são assuntos muito locais também, Sim, que às vezes até é difícil tá sabendo das coisas. Acho que nacional as pesquisas são mais assim, mas dentro da Bahia, para mim, assim, o seu perfil é uma das referências. Eu sei que bom. se eu quisesse saber de algum assunto que envolve o universo de Salvador, né, o universo dos famosos, alguma coisa assim, eu posso ir lá, porque eu sei que vai ter alguma coisa, vai ter alguma novidade do que vai estar rolando. Sim. E também do nacional. Ontem mesmo eu estava, né, vendo algumas coisas, a Big Brother é o que a gente É mais vê, ótimo. né? O que esses dias tá tão intensos, ainda mais agora que chegou o modo turbo. Então a gente fica ali acompanhando, porque sempre rola um meme. Sim, Então, por que a gente assiste? Por que a gente precisa estar atento às coisas? Porque isso ajuda a gente nos nossos projetos. Isso é a sim, maior verdade que existe. Então, isso é legal você trazer isso de ser lembrado, mas também é bom lembrar para todo mundo que existe muito trabalho por trás disso, né? sim. Muita pesquisa, né? Muito envolvimento nosso, dedicação sobre isso. É interessante a gente falar também que nós, né, como profissionais da comunicação, a Vixe é uma agência, né, que tem como carro-chefe as redes sociais. E a gente faz redes sociais ali para os profissionais, né, para as empresas, para organizações, né? Então, tem essa gama. Mas Bárbara, ela tem um case de sucesso, né, muito grande de ter conseguido trazer a linguagem dos veículos de comunicação, o jornalismo ali para dentro do Instagram. E isso é uma coisa muito bacana, porque mostra as possibilidades. E ela faz isso, né, de uma forma com muita ética, faz isso de uma forma com muita dedicação. Então, as redes sociais, elas não estão ali só para ser o meio de interação. Sim. São N possibilidades. E você exatamente buscou esse perfil, né, de ter um perfil nas redes sociais falando sobre notícias e você tem um êxito muito grande, né, com essas estratégias. E queria que você falasse também, você estava conversando antes, né, daqui, e você me falou do Bahia Babados, do Rede Sim, Babados, que um perfil puxa o outro. sim. Então é interessante, as pessoas chegam muito para a gente perguntando: eu tô com um projeto novo, o que é que eu faço? E agora com a Collab, como é que eu junto as duas coisas? E aí você tem mais uma vez, um outro tipo de case interessante, que são dois perfis, um para Bahia, um outro nacional, que você tenta
utilizar ali os dois, né, em collab quando é possível, tenta fazer uma parceria, e você também percebe que o perfil, você falou o Rede Babados, né, que Sim, tem nacional, que eu posto nacional, tudo. tem um perfil que tem uma quantidade muito menor de seguidores, mas tem um engajamento muito maior. É o Baia Babados, que é menor, porque que acontece? Eu usei o nome, comecei com Baia Babados, que é um nome muito forte. E na época eu fiz uma enquete, porque as pessoas, assim, eu sempre tive assim, algumas ideias para nomes, mas eu gosto de ouvir o outro, né? Você acha? E eu lembro que eu fiz uma enquete, eu lembro que na época eu mandei para algumas pessoas, para minha irmã, que também é da comunicação, Mariana, que também fez o ESC. Eu lembro que eu mandei para Mari do Babado Novo na época, porque tinha um nome Babado no Novo, não vou mandar para Mari esse Babado. E aí mandei para uma galera, e aí o mais escolhido também que eu gostava era o Bahia Babados. Eu falei, não, então vai ser Bahia Babados. E é um nome muito forte. Só que teve um momento que eu falei assim, eu preciso mudar aqui essa estratégia e eu quero ir para o nacional e eu quero atingir outros espaços, porque com o Bahia Babados eu não conseguia, né? Por exemplo, hoje quando eu viajo, eu faço um vídeo de dica no Rio de Janeiro, em um restaurante, um bar lá, e o Bahia Babados é muito local. Então, para eu conseguir fechar essa parceria, o Rede Babados me possibilita isso. E aí eu fiz essa transição de Bahia Babados para Rede Babados. Foi uma coisa assim que eu exigi um tempo, porque eu sabia, porque ia ter aquele estranhamento, aquela coisa toda. Nem todas as publicações iriam engajar assim, né? E teve esse processo até ele conseguir pegar o gás. E aí eu deixei o Bahia Babados lá. Só que é muito forte esse nome. E o Instagram entrega esse nome muito bem. Então, o que eu fiz? Ele estava lá quietinho, ele ainda tá pequeno ali, só que ele tem um engajamento muito bom, que eu estava falando com as meninas. Gente, ele tem, tipo assim, 4 mil seguidores, só que ele entrega mais de 5 vezes desses 4 mil, 5 vezes mais. Então, é um perfil que entrega, é um perfil bom. Então, qual é a estratégia? É local, vai ser do Bahia Babados para o Rede Babados Collab, é nacional, Rede Babados collab com Bahia Babados. Às vezes não precisa ter a collab, mas a tendência, a estratégia é essa, de puxar para fazer caminhar, né? Vamos falar também de marketing de influência, né? O Leti falou muito bem que o marketing de influência não é só ali a questão do influenciador, né, que está ali aparecendo, fazendo publi. E aí a gente queria que você falasse um pouco, né, da sua experiência com o marketing de influência, como é que você agrega aos projetos que você está fazendo, né? Tem influenciadores que você tem na sua rede, que tem contato de parceria, de acionar. Como é que você vê esse mercado hoje, de fato? O mercado, eu acho que é o que tem no momento, né? Eu acho que a influência, o marketing, os novos influenciadores, essa nova geração. E a gente tem também as outras gerações que, como o ator, né? Ari Fontoura, né? Isso. Então, assim, é o que tem no momento mesmo para a gente gerar mídia, para gerar divulgação. Não adianta, né, dizer que é o X do momento, mas eu acho assim, eu levo com muita seriedade isso, tanto que eu conversei com as meninas e falei assim, gente, eu não me coloco como influenciadora, eu me coloco como jornalista, né? Eu sou jornalista professora, na comunicação sou jornalista, e aí claro que eu tenho que me preocupar com o meu trabalho, porque as pessoas vão ver e vai influenciar a partir dali. E o meu receio de ser considerada influenciadora e querer ser influenciadora é porque hoje também existe uma banalização, né? Ao mesmo tempo que a gente sabe que é o momento, que é a vez, né? Há uma banalização de achar que tudo pode ser influenciador e que tudo que eu faço, é ok, mesmo fazendo algo muito errado. E não é assim. Então é algo que tem que ser sério, que tem que ser projetado, elaborado. Tem vários influenciadores hoje no mercado. Tem uns que eu confesso, eu faço assim, mas eu tenho que fazer isso aqui mesmo, eu tenho que postar isso aqui, e aí eu respiro fundo, e às vezes a gente posta porque, né, o público exige, quer, mas é algo que você fala assim, poxa, essa galera, essa pessoa aqui, ela tá fazendo uma coisa muito ruim como influenciador, mas o público tá ali. Mas eu acho que o marketing de influência é isso, é você se preocupar, deveria ser assim, né? E algumas pessoas fazem, é você se preocupar com o que você faz, o que você vai entregar, qual é o seu nicho. Aí está Perfeito. questionando, algumas pessoas me procuravam para saber assim, eu quero. A gente tinha um quadro no Rede Babados que Rede Babados ou Bahia Babados apresenta. E aí trazer essas novas pessoas que queriam ser influenciadores, né? E aí o que eu falava para o pessoal é vocês precisam ter um nicho, um foco. Qual é o meu foco? Hoje, o meu foco é entretenimento, né? Só que aí eu já trago outras questões no meu pessoal.
quem sou eu, quem é Bárbara. Então, é a mãe solo. Então, eu vou trazer esse nicho da mãe solo no meu Instagram, né? No meu pessoal. Às vezes dá para fazer collab e a gente faz. Mas é muito isso, porque às vezes a pessoa quer ser influencer, ela tá perdida ali. Ela faz tudo e quando faz tudo, ela não faz nada. É verdade. E aí eu acho que a gente precisa ter essa questão dessa preocupação com a identidade e o que você faz com ela. Né? Então, acho que isso é o primordial, assim, quando você pensa em influenciar. Essa questão do nicho, ela é primordial, né? Tem que ter um nicho. É o nicho de maquiagem, é o nicho de avaliações, review de restaurantes, é o nicho de lifestyle, de vida saudável, de entretenimento. Então, ter esse nicho. E quando a gente fala assim, tem um nicho, não é só porque isso faz parte da teoria da comunicação, do marketing. As pessoas precisam entender que esse nicho ele vai puxar uma questão que é muito maior. Essa pessoa, ela só é influenciadora porque ela tem um grande público que Sim. segue. E o mais difícil é você conseguir ter esse público engajado. É por isso que as marcas, elas querem fazer parcerias com os influencers, porque o público que as marcas procuram está com aqueles influencers. E no momento que ele fala ali para a audiência dele, ele dá credibilidade para a marca que ele Sim. está fechando a parceria, né? Então, não é só uma questão de nicho, é uma questão, toda uma questão do público que arrasta, né? Sim. Junto com isso. Isso é muito importante a gente passar para as pessoas, porque não é só o número de seguidores. Exato. Não é só você ter 20, 30k, 50k, 100, 200, 1 milhão, né? É você realmente, você tem uma audiência que quando você coloca um produto à venda, quando você fala de um serviço, ele esgota, né? Vende. Olha o que a gente tem, o case, por exemplo, né, de Bianca, Boca Rosa, de tantos produtos, de quanto ela conseguiu fazer no próprio Big Brother, né, lá dentro. E eu vi esses dias, né, uma entrevista que ela disse que ela aceitaria participar do Big Brother se ela pudesse levar as maquiagens Não, dela. quer dizer, ela eu acho que é uma referência para esse marketing, né? Que monetiza. Ela é incrível. E ela fala também dessa imagem, dessa construção, né? Ela fala de toda a mudança dela, de quando ela era a Boca Rosa lá no início, bem extravagante, bem cheia de coisa, e ela percebeu que ela precisava trazer uma seriedade para o trabalho dela. É fantástico. Ela fala muito sobre isso. Aí ela começou a usar tons sóbrios, tons não sei o quê, Isso. toda aquela postura. Cada domingo. Classuda, assim. Começou a ser lapidada. né? Lapidada. E aí, ela é fantástica. O que ela faz, ela vende. E agora ela está fazendo cursos para vender, né? Sim, de marketing digital, De né, marketing inclusive. digital. Então, acho que no Brasil, ela, depois a Virgínia, né, vendem. Mas eu acho que a Boca Rosa ainda, né? É uma referência. É uma referência. É uma referência. Porque Virgínia, a gente percebe que é muito assim. O povo gosta da Virgínia. Se ela trazer aqui qualquer coisa, gente, vou vender esse fio dental. O povo compra porque é Virgínia. Fio dental da Virgínia. Mas não porque ela convenceu. Olha, esse fio dental é muito bom, vamos comprar. Isso. Então, Mas faz também diferença. é o marketing de influência. Exato, É a por isso, estratégia por dela. isso o cuidado, né? Quando você traz essa relação, talvez até assim, não vou me colocar como influência, porque ser influência pode estar banalizado também. Eu acho que é uma área que, por estar crescendo muito, está acontecendo vários tipos de situações, né? Sim. Agradáveis e desagradáveis. Nessa área mesmo que a Vichy tem clientes de diferentes nichos. A gente tem restaurante, a gente tem construtoras imobiliárias, a gente tem profissionais, veterinários. Então, imagine quando a gente precisa acionar o influencer para poder trazer um nicho, jogar para um público específico, né? Precisa uma pesquisa para aquilo e saber quem é quem. E aí vem essa questão da seleção. Poxa, eu queria tal pessoa porque essa pessoa tem um bom engajamento, mas, poxa, esse posicionamento dela não é legal. Então, eu acho que o legal da gente falar do marketing de influência não é somente falar do nicho, do público, do número de seguidores, mas do cuidado na mensagem que a gente tem para poder passar e da nossa responsabilidade social, que foi aquilo que a gente estava falando. Né? Exato. Eu acho que por a gente ser... olha a gente trazendo a educação de novo, não tem jeito. A gente que gosta da educação, a gente sempre vai trazer um pouquinho para a gente, né? Sim. Então,
pensar que assim é de uma grande responsabilidade quando a gente vira uma câmera para a gente e vai fazer indicação de um produto, Exatamente. né? Vai fazer a indicação de algum serviço ou de qualquer coisa para poder influenciar pessoas. E lembrar também, para quem estiver ouvindo, que assim ser influenciador, você realmente não precisa ter um número de seguidores gigantesco. Eu falo, eu sou uma nano influenciadora, eu tenho 6.000 seguidores hoje, que eu tenho um público que é engajado no universo da comunicação, do entretenimento, por conta dos eventos, muito por conta dos eventos, inclusive, ultimamente. Mas eu vi pessoas que foram para lugares, inclusive clientes meus, né, assim, foram para experimentar, por exemplo, lá no James, né? Porque eu estava lá publicando, falando que era a melhor carne de Salvador, Exato. né? Que eu era apaixonada por aquilo. E eu realmente sou, assim, eu não estava falando isso porque a gente tem uma relação comercial. Eu estava A falando porque eu carne sou. do James é a carne mais sensacional que eu já comi na minha vida. Eu vou visitar, hein? Vou lá fazer uma dica do Babados. Pronto, ó, Joel, você tá vendo aí? Olha uma publi saindo aqui, Hoje grátis. você vem comigo conhecer o James. Arrasou. Mas é isso, tipo assim, quando eu vi que essa pessoa tava lá e aí falou, poxa, eu fui lá porque você indicou, eu falei, tá vendo o poder de influência que a gente tem? E o podcast tem um poder de influência. Então, isso é muito legal. Porque a internet está aí para isso, né? Tá para a gente poder se aproximar das pessoas, mas também a gente tem muita responsabilidade com aquilo que a gente faz. E o problema é quando a gente vê que essa responsabilidade não está acontecendo. Aí vem o que? Os joguinhos. Vem muita coisa. Vem muita coisa complicada. Isso que você falou assim, você é uma comunicadora que influencia. Isso. Né? Eu sou uma jornalista que influencio. Exatamente. Né? E isso sim eu acho bacana, porque eu acho que você é influencer por quê? Porque você faz humor, porque você fala sobre maternidade, você é influencer porque você é fitness, você é influencer por alguma coisa. Influencer só por influência, não, eu sou influencer porque eu vou pra festa e mostro a festa e eu sou influencer, sabe? Eu bebo muito aqui, faço qualquer coisa e eu sou influencer. Eu acho isso muito complicado. E aí a gente falando dessa responsabilidade social, né? Porque a gente vive num mundo que precisa sim de responsabilidade. Porque se você tem os seus seguidores que tá ali alimentando, consumindo o que você vende, né? Você tem uma responsabilidade com esse público. E aí o que me incomoda muito, eu estava falando com vocês, é sobre o que tem acontecido no nosso mercado em Salvador de influências, né? De que você vê muita gente, uma galera que vem de baixo, uma galera que passou muita dificuldade na vida, que vem das comunidades e conseguem essa ascensão, ou fazendo humor, ou fazendo alguma coisa, consegue destaque, consegue milhões de seguidores, e aí quando chega ali na riqueza, naquele momento de mostrar para aquela galera de onde ele veio, tentar falar, você também pode, mas com trabalho, com estudo, a gente vê a galera, né, fazendo o que é isso? Aí oferece o joguinho. Eu não tenho nada assim contra, até porque tá legalizado, sou uma pessoa muito correta, né? Tá legalizado, beleza, não tenho nada. Mas a questão não é só o joguinho em si, é o compromisso que você tem com aquele seu seguidor que tá lá na comunidade, de onde você saiu. O que você tem para oferecer para ele? É só joguinho? Exatamente. Não... Assim, não, é isso. Pode fazer, a gente não tá indo contra o joguinho. Mas assim, como que você pode ajudar ou a vida das pessoas, ou fazer com que aquelas pessoas que te veem como referência tenha algum tipo de mudança de mente, de motivação, né? Porque eu acho que o poder está aí para isso. Sim. Se a gente usar ou para poder fazer com que as pessoas percam dinheiro, que é o que mais acontece, que a gente vê, né, quando vem essas notícias que são tristes, não todo mundo. Mas isso deixa a gente um pouco triste mesmo, sim, né? A gente percebe essa banalização e fala, talvez eu não quero ir por esse caminho porque isso é só isso. A gente sabe que não é, mas é triste quando a gente vê que o caminho de algumas pessoas daqui tá indo para esse lado que não é legal, entendeu? Ainda mais como apaixonados da comunicação que nós somos. E a gente vê que esse poder que essa galera tem, que conseguiu, né? Que sai, como a gente estava falando, daquele que é dominado, que é oprimido, para ocupar os outros espaços.
eu acho que ele tem sim, essa questão de chegar para a galera e falar assim, ó, gente, vocês conseguem, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos motivar de alguma forma, vamos ajudar a fazer algum projeto aí na área do esporte, né, para a gente conseguir ver essas pessoas ocupando esses espaços e não só oferecer, né, produtos que vai continuar mantendo aquela pessoa lá, naquele espaço, naquela pobreza, não é isso. Então, eu acho que a gente pode melhorar isso aí, essa influência que tem crescido. E olha, só mais uma coisa, a gente precisa melhorar porque tem muito espaço para se ganhar dinheiro com isso. Gente, a gente foi para uma palestra em São Paulo, né? Eu e Érica, ano passado, onde Rafael Kiso, ele é o criador da MLabs, que é uma plataforma de gerenciamento de redes sociais, de análise de dados, gigantesca, né? E ele foi muito claro no que ele falou. Ele falou: as empresas, elas serão dependentes dos influenciadores. Sim. Então, imagine que nós, como nano-influenciadores, influenciadores digitais, que vamos acabar sendo de qualquer forma, né? Pode não ser agora, mas nós que estamos vivendo o universo digital, a gente vai caminhar para isso, não tem jeito. Essas empresas vão estar em nossas mãos, porque não vai ter como as empresas divulgarem os seus serviços, divulgarem os seus produtos, se você não tiver aquelas pessoas ali do lado para poder fazer a indicação deles, para poder mostrar, para poder fazer review, para poder fazer a exibição disso. Então, hoje, a gente ainda eu vejo a comunicação e o marketing em si mudando, sabe, como uma onda mesmo, porque a gente vê que o offline ele funciona muito bem ainda, né? O online está crescendo muito, mas ele sozinho, uma empresa sozinha, só com online ela não tem resultado, uma empresa sozinha só com offline ela não tem resultado, e uma empresa sozinha com online sem influenciadores ela também não tem resultado. A gente vê isso todo dia, a gente fica suando em nossas conversas estratégicas com os clientes para poder falar, olha, beleza, esse caminho aqui tá legal, mas a gente precisa colocar pessoas que comecem a mostrar realmente o que é que vive isso daqui, né? Como isso daqui se comporta, como você pode consumir esse produto. Sim. Então, quando eu falo muito do marketing de influência, e principalmente aqui na Bahia, porque eu acho que nós aqui da Bahia, a gente ainda está um pouco atrasado em relação a esse universo da comunicação. Acho que acreditar nesse nicho de influência, isso, né? exato, porque assim, tá sambando, tem muito aqui a criatividade, as pessoas, a gente vive uma explosão disso. A Bahia tem muito essa característica, mas no universo digital isso ainda não está dominado, sabe? Isso ainda não está na mão de certas pessoas. Existe muito espaço. Tem pessoas que acham que não. Mas ó, tranquilo, o espaço existe tranquilamente dentro das redes sociais. Sim. Mas é realmente acreditar que você pode também ganhar dinheiro com isso, porque a partir do momento eu tenho, por exemplo, um influência que eu adoro. Você disse Viagem, não sei se você conhece. É um perfil daqui. Ele não é daqui, mas ele faz muito os reviews daqui. Eu acho que ele já mora aqui, inclusive. E a Vichy já teve a oportunidade de trabalhar com ele, com um cliente nosso. Eu, pessoalmente, não tive contato com ele, mas a Vichy teve, então foi muito legal essa experiência. Mas é um perfil que eu adoro olhar, que eu entro no perfil dele porque eu sei que vai ter uma indicação do restaurante, do prato que eu quero comer. Sim. Então eu vou chegar lá porque eu vi que ele foi, experimentou e me mostrou aquilo. Esse é o tipo de influência, por exemplo, que eu, Letícia, gosto de ver quando eu tô lá deitada no sofá ou deitada na cama passando no meu celular, né? Eu lembro de uma pesquisa que eu vi tem alguns meses, que me chamou muita atenção que o Brasil é o país onde as pessoas dão mais credibilidade aos influencers no mundo. Isso é muito interessante de se ver, porque a gente volta para aquela questão da responsabilidade que tem o influenciador, mas também é um alerta
para o quanto, principalmente essa geração que está vindo aí, ela acredita nesses influenciadores. Sim. Isso aumenta essa responsabilidade, né? A Leti falou desse evento, né, que a gente teve em São Paulo, que a gente vai retornar, vai ter uma nova edição agora em abril. Já estamos super ansiosas para ir. Ano passado, inclusive, Malu Perini, ela deu uma palestra sobre marketing de influência, né? Foi, verdade. Uma palestra muito bacana, e ela falando de como ela atua no mercado, né? Ela que é uma influência que é nacional, que ela tem um marido também que é influencer. Então, como é que o casal, inclusive, eles têm um podcast muito bacana chamado Sócios, convidados assim de altíssimo nível. Eu já assisti várias vezes ao podcast e é muito bacana, fica de dica aí para quem gosta de investimento, de empreendedorismo. É muito legal. E o que Leti falou agora é muito relevante. Quando a gente tá nessa virada de 2023 para 2024, se a gente fosse ver quais eram as tendências da comunicação para 2024, o que é que a gente tinha? Primeiro, inteligência artificial, né? E depois a gente tinha um marketing de influência. E entender o que é esse marketing de influência, entender que as marcas hoje precisam de um rosto, né? Seja o rosto de um colaborador, seja o rosto do dono. Se não tiver isso, vai ter que recorrer ao mercado. Sim. Isso vai sair caro, porque a gente vai para a mão dos influencers, né? E interessante também a gente pensar o que é que faz uma pessoa ser influencer. Você falou, né? A gente conversou um pouco da questão dos nichos. Tem a questão do número de seguidores para a pessoa olhar e ver se é relevante, se não é relevante. Letícia já como uma nano-influencer, né? Que ela estava falando ali. Uma nano-influencer. Não, meu amor, você não é nano-influencer. Algumas pessoas mesmo que eu conheço, que são da área também do jornalismo, já me procuraram, assim, até recente, e falaram, poxa, eu quero monetizar mais, né? O que eu faço, eu quero utilizar meu Instagram, eu quero utilizar a minha imagem para fazer publi. E isso é o quê? Essa influência é você utilizar a sua rede, né? Sim. Como influenciadora. Então, a gente precisa ter isso em mente e falar para as pessoas que isso também é a bola da vez. Sim. E elas precisam estudar sobre isso, elas precisam entender esse mercado. Entender a lógica, né? Entender a lógica para que elas possam, de fato, atuar. Então, ano passado a gente teve uma experiência com uma construtora, né, cliente nossa. Eu até estava comentando isso contigo antes da gente começar a gravar, que eles pediram influências para poder fazer alguns reels do decorado, né? Tinham 2 apartamentos decorados. E essa foi uma estratégia que deu certo também de vendas para eles, né? Muito a gente foi para o mercado, foi ver os influenciadores que a gente poderia se conectar para poder fazer essa campanha. Então, olha aí, era uma construtora, primeiro lançamento no Brasil, primeiro lançamento em Salvador, e já chegou com esse pensamento. Foi o diretor de marketing que procurou a gente e falou, eu quero fazer parceria com influências, faça um levantamento, faça um orçamento que a gente vai fechar, e realmente eles fecharam. Não é aquilo de algumas empresas de, eu quero um influencer e depois não fecha, não, foram várias influências, se não me engano, foram 10 influencers que foram fechados, e a gente vê uma vanguarda, uma visão aí, né, dessas empresas, principalmente que vêm de fora, né, é uma empresa que atua na Europa, e eles já trazem essa visão. Sim, por isso que eu também falei dessa questão da gente ainda estar caminhando em passos lentos. Eu falei atrasado, mas está caminhando em passos lentos, porque assim, o pessoal que é de fora vem com essa solicitação. Já vem com essa ideia, né? Que é o que muitos do marketing já têm, mas é difícil convencer, né? Convencer tanto, até mesmo quem está ali sendo o influenciador, quanto quem vai consumir aqui, né? Os clientes. O que eu observo, né? Da minha parte, assim, é que a galera não gosta muito de estratégia, sabe? Que é preciso. Você vai lançar algo, você precisa de estratégia. Aí você vai fazer um projeto, ou você vai mudar a cara, ou alguma coisa, você precisa estar sempre renovando e precisa de estratégia para isso. E aí o que eu vejo é que é sempre, por exemplo, você tem um nicho, Márcia, eu tenho um nicho agora, o que eu faço com esse nicho? Segue e continua ali, e não dá uma renovada, não traz algo diferente, vamos trazer um negocinho aqui diferente, porque é o que a galera que tá aí no sucesso tá fazendo, tá renovando, né? A gente falou de Boca Rosa, ela é a maior estrategista que tem. A gente tem na música Anitta, uma das maiores estrategistas, porque que ela conseguiu conquistar o mundo, porque foi estratégia. Ela é até mais cantora ela é até mais estrategista do que cantora, porque ela consegue conduzir a música
música dela, a arte dela. E aí eu vejo que a gente não tem esse hábito de parar e criar uma estratégia para a coisa fazer acontecer. Eu estava mesmo fazendo esse meu novo projeto, assim, uma estratégia muito doida. Essa estratégia aqui é para chocar, mas eu quero chocar, vai ser louco, mas vai ser assim mesmo. E aí eu deixei, eu nem contei ainda. Então eu fiz algumas coisas no meu pessoal, por exemplo. Eu trouxe algumas falas e alguns discursos que todo mundo, essa menina aí chutou balde, ela tá meio. Mas ninguém nem sabe, isso aí faz parte de uma coisa minha que já tá aqui na minha cabeça, né? Ali depois aparece, aí o povo vai entender, mas até deixar lá, não vou nem contar o que é. Mas já teve fofoca, a gente, nossa, aqui, né? Por que ela tá fazendo isso? Deixa lá. Falando em fofoca, existe uma questão que a gente precisa falar em relação, já que a gente está falando do universo de Salvador, de uma competitividade também, né? Como é que você vê essa relação mesmo, né? Do marketing de influência com essa questão da competitividade? A gente vê algumas coisas acontecendo por aí, mas eu sempre vou puxar para o lado da união, né? Porque como nós somos apaixonados pelo que fazemos, né? A gente está sempre querendo agregar as pessoas, as coisas novas, a gente sempre vai pensar por esse lado. Pelo menos eu, né? Sou assim. Mas como é que você vê assim esse universo? A gente estava conversando também sobre Sim. isso em relação à competitividade nessa questão desse marketing de influência, de assim, não, isso daqui, esse é meu território, né? Esse território aqui ninguém pega, né? Eu acho que existe muito isso também. O que eu observo desde quando eu comecei é que o que acontece? A gente vê aquela interação, mas assim, formam-se alguns grupos, né? Principalmente em páginas de fofoca. Mas eu não vejo assim não é aquela união de, né? Quando convém, a gente se junta. Quando não convém também, cada um tá na sua. E eu sou muito chata para essas coisas, eu não gosto, eu prefiro fazer minhas coisas aqui, ó. Eu tô fazendo meu trabalho, lógico que converso, falo com as pessoas, tem alguma dúvida, tem alguns colegas da área, que eu chego, fulano, ó, e alguns parceiros, fulano, essa pessoa aqui já trabalhou com ele e tal. Aí falo, às vezes eu consigo alguns parceiros, indico, falo, Bárbara, me indica algumas páginas aí, eu vou indicar as páginas que eu conheço, que eu sei que são também parceiros, assim, ó, indico aquela página que eu conheço, porque eu aprendi, eu já fiz isso antes, de indicar uma galera que, só que a galera não vai indicar depois, entende? Então a gente começa, tá bom, eu vou tocar conforme a banda toca, né? Eu cansei de indicar alguns assim, via páginas maiores, chegava, fulano, tem uma parceria assim, entre em contato. Mas essa pessoa nunca me indicou nada, nem. Então, não, vou ficar aqui na minha. Né? Tem aquelas pessoas ali que eu sei que eu posso indicar. Então eu vejo muito isso. Eu não posso, não, eu faço parte dessa lógica aí, desse mercado que é uma competitividade mesmo, né? Porque cria-se aquela coisa, e faz a mesma coisa que eu, então eu não vou indicar. Né? Eu não tenho isso. Se me pedir, agora se eu indiquei, já teve pessoas que eu indiquei e a parceira me falou assim, não quero mais não, Bárbara, por causa disso e disso e disso. Eu também não indico Não mais. indica mais. Essa parte de indicação é Entende? complicada por conta disso também. Porque se você indicou e a pessoa já vacilou ali, aí então fica eu já fico complicado. muito mais na minha. Então é um mercado que você está muito mais ali, né? Você encontra a galera, tem alguma confraternização, alguma coisa, todo mundo respeita e tal, mas não, né? Muito é um meio ainda muito assim que cada um faz o seu na hora de monetizar mesmo, sabe? E agora tem outras questões que eu vejo de muita treta, muita polêmica, né? Tanto em páginas de fofoca quanto de influenciadores. Porque tem gente que segue essa estratégia de influenciar e de crescer nas redes com base nas polêmicas. Tem que ter uma treta, uma briga, não sei o quê, eu dizer que aconteceu isso, fazer um circo, um alarde, e aí vão olhar, vão se compadecer, vão ficar do meu lado A, do lado B, e aí vão me seguir. Que eu não gosto muito disso, isso gera um desgaste, uma coisa, sabe? Que para quê? Se você pode trabalhar, você pode trazer um projeto bacana, você pode trazer um quadro, um negócio no seu Instagram, que isso vai chegar muito mais pro seu seguidor do que você ficar não gosto, sabe? A gente tem muita gente fazendo isso aí. Muita gente nessa estratégia. Bora fazer uma fofoca rapidinho aqui. Camila do Big Brother, né? Do Big Brother, né?
Ela é o. É mais do Big Brother. Participante do Big Brother. Porque, assim, é uma estratégia. Pelo menos esse negócio de hoje aí, dessa foto dela saindo do motel. A foto muito bem tirada, Muito bem tirada. enquadrada, Cabelo Não. seco, o cabelo não tá molhado. Fazendo assim pra câmera, já olhando. saindo a pé. Saindo a pé do motel. Eu nunca vi isso também, né? Então, assim, é engraçado a gente estar falando, porque assim, a gente está falando de polêmica. Ela cresceu através de uma De polêmica. polêmica. Né? Não estou julgando quem ela é, o que ela faz da vida, nada disso. Mas observe o poder que isso tem, né? Como ela cresceu nisso. Eu agora, não vou mentir para você, eu estou curiosa para saber o pós-BBB dela. Porque, assim, são muitos seguidores. Diz São que ela vai pra 3 Fazenda, né? milhões. Então, ela tá Se sendo ela cotada para for ir pra Fazenda, ela já mantém. Aí já é. aí beleza. Continuar na polêmica, Mas porque eu- Fazenda é polêmica. Exatamente. Aí eu vou te falar assim: continue no seu caminho, porque 3 milhões de seguidores, você precisa agarrar isso com todas as forças do universo e investir e ganhar seu dinheiro. Agora a pergunta é, ela vai conseguir manter, né, Exato. esses 3 milhões de seguidores, porque o seguidor você ganha e você perde. Então ela vai precisar Eu estou ter muito algumas curiosa para ver o estratégias pós também, dela. né? Muito pra ir, curiosa. Espero que sim, porque o que ela está passando também, nós como mulheres, Sim. a gente tá ali, percebe uma sacanagem, uma puta da sacanagem que ela está sofrendo. Eu não queria estar na pele dela. É uma forma de se reinventar. De se né? reinventar, Ela é uma exatamente. vitoriosa. Eu acho que Exatamente. Eu segui ela no primeiro dia, justamente por conta disso, porque eu falei assim, eu quero acompanhar, quero dar todo o apoio que for, porque eu entendi o que ela está passando naquele momento. Agora, a gente já está vivenciando uma outra fase, que é a fase de acompanhar as fofocas, de saber o que é que faz, da picuinha entre as famílias. Eu sou fofoqueira, gente, me Sim. desculpe, mas aí eu quero saber da vida dela, porque ela tá no hype Tá e no eu acho hype. legal. Mas é eu isso. acho interessante analisar, porque a Camila, assim, é uma polêmica, mas aí eu falo, tem polêmicas e polêmicas. Tem aquela polêmica que você precisa externalizar, né? Que você precisa, às vezes, dar voz, porque é algo, né? Por exemplo, você sofreu algum preconceito, alguma coisa, você precisa externalizar isso. Com certeza. Vai ser uma polêmica? Vai, mas é necessário falar. Né? Eu tenho um quadro no meu pessoal que é sobre mãe solo, né? Que é Sim. Maria, que recebe pisão alimentícia. Às vezes ela traz polêmica, mas é uma forma de dar voz, né, a essas mães. É a mesma coisa que Camila, é uma forma de dar voz às mulheres. Tem umas polêmicas que são aquelas coisas mais... Tá na moda agora, essa polêmica. Segura essa polêmica aí, que ela tentou fazer algo parecido. Mulher flagrar marido ou vice-versa, saindo do motel, gravar, filmar, esculhambar, jogar na rede. Polêmica. Todo dia você vai ver um vídeo desse. Recentemente teve uma coisa parecida aqui em Salvador. Né? Então, isso é uma polêmica que eu falo, gente, sabe? E todo mundo pode. Eu falei, meu Deus do céu. A pessoa vai ganhar alguns seguidores ali? Vai, mas e depois? Né? Qual vai ser o próximo? Importante falar também que a gente, como agência, o que é que a gente percebe? No momento do ano, né, no período ali que tem Big Brother, a comunicação online gera, né? vai girar em torno do Big Brother. E se a gente uma máquina de analisar, fazer meme, o Big e Brother. se a gente analisar, os familiares dos participantes até essa edição, eles não tinham uma relevância. Acho que a mãe de Juliette começou a ter uma relevância, a família de Juliette que foi levada para dentro da casa de Anitta, que ficaram morando lá, não Mas chegou nem mesmo perto assim, ao que está acontecendo. Eu não sei o né? nome da mãe, não sei o nome do irmão. Eu não lembro, eu estava É, tentando eu lembrar acho aqui, eu não que consigo lembrar. Esse Big Brother teve mais participantes externos, né? Tem a Isso. Mani Rego, que é Mani a Rego. esposa a companheira Gente, do Davi. eu ligo o rádio e ela tá em um programa de rádio dando entrevista. É o tempo inteiro, né? E assim, as parcerias que estão vindo, as TVs que estão vindo para poder dar um quadro, né, para ela, Proposta de para fazer programas, publi, tudo isso. As pessoas sabem onde é que ela trabalha, né? Fica em brotas ali. Agora, A na pessoa Páscoa mesmo, ela está fazendo uma ação onde qualquer pessoa pode chegar lá e entregar ovos de Páscoa que ela vai destinar Ela foi isso. distribuir. Ela já Já entregou. distribuiu? Olha lá, tá Hoje. vendo? Ainda já foi Distribuiu. hoje. Então, elas estão se tornando influenciadoras. Isso vai ser um susto quando esses participantes, né? Principalmente o Buda e o Davi saírem, e o Buda não vai ficar feliz, nada Não, feliz. ele tem 170 mil seguidores. E assim, O cara que entrou e mais perdeu, gente. A pena, tadinho.
Ô, gente. A gente rindo aqui da miséria. Mas isso serve de exemplo para os homens desse país que não adianta falar que é monogâmico e querer abrir só para ele. Não, velho. Não, é E surreal. o Davi vai ficar muito feliz, né? Quando sair, vai ser. Davi é Provavelmente ele surreal. vai sair, Resenha, né? velho. Como campeão. Então, por ser baiano, é um assunto que está muito aqui. Sim. E uma outra coisa que a gente não pode perder de vista é a primeira edição do Big Brother que a Globo se atenta em agenciar os pipocas. Sim. Então, eu acho que a Globo deve ter pensado o que é que a gente poderia ter tido de lucro se tivesse agenciado uma Juliette da vida, né? E se você abrir o perfil, podem fazer o teste. Abrir qualquer perfil de participante pipoca do Big Brother, vai ter lá contato comercial exclusivo. E vai ter o e-mail ali, que é o e-mail institucional da Globo. Então, isso é o marketing de influência. Porque esse contato comercial, ele vai acontecer não só durante... Existe essa procuração, existe, né, Sim. esse poder para que a Globo faça parcerias, que ela possa transitar com esses participantes, exatamente para não deixar, por conta de familiares, por conta das agências que costumam pegar esses BBBs ou ex-BBBs, e se promoverem a partir de um trabalho que a Globo Que também fez. lança, né? Então, A ela, máquina, E também, se o participante está entrando, vai ter que entrar nas regras da Globo. né? e também mais uma questão, assim, a gente percebe o poder da internet, né? Então, o tamanho poder que a internet tem sobre a televisão em si. Para mim, a televisão e a rádio nunca vai perder sua força. Eu acho que elas vão se reinventar Exato. de alguma forma. Já estão se reinventando, óbvio, porque está tudo se agregando. Isso daqui, por exemplo, poxa, podia ser um programa de rádio diário, tranquilamente, porque vem disso, né? Vem da mistura das duas coisas, esse formato de podcast. Então, antigamente não se olhava para essas coisas, não se olhava o poder que essas pessoas, esses pipocas teriam na internet e que hoje tem. Então, isso é muito legal de observar, porque a gente percebe que a reinvenção dentro da comunicação ela vai atingir até as grandes emissoras. Sim. O Big Brother fatura o que o SBT e a Band faturam em um ano inteiro. Isso é surreal. E mesmo assim, a emissora que é a Globo continua se reinventando, continua tentando agregar pessoas de internet para as novelas, para a televisão, para os novos formatos, jogar esses novos formatos na internet. O próprio produto do Big Brother é um produto que ele passeia por todos os lugares, né? Então, enfim, eu acho que se a gente parar aqui para poder ficar falando só de BBB, minha filha, o bicho vai pegar. Eu gosto, e também assim, ele interage, o BBB hoje ele depende muito das redes sociais, ele e a rede social, que é quem faz, que mobiliza tudo. É fantástico, são a 24ª edição. Eu teve uma época que o povo falou que ia acabar, mas não tem como acabar. Eu acho que tudo tem o seu espaço, né? Quem tá no carro ouvindo o rádio não vai deixar de ouvir o rádio. Quem que chega em casa do trabalho, liga a TV, quer ver a TV, e ao mesmo tempo tá ali no celular olhando. Eu acho que os meios de comunicação estão aí, vão continuar. Eu acho que é só mesmo a gente se adaptando. E é importante também falar o seguinte, que esses BBBs, né, dando o exemplo de Big Brother, daqui a pouco a gente muda de assunto, viu, gente? Mas por enquanto a gente vai no BBB. Esses influencers, né, que são BBBs ou ex-BBBs, eles têm um tempo de vida útil. A grande maioria. Alguns poucos conseguem furar a bolha, né? Como você falou, Grazi Massafera, que é uma das suas referências, né? Como influências. Porque quando vem uma outra edição, os participantes da edição passada, eles simplesmente somem. E os participantes da edição, né, do ano, esses participantes é quem tem a vez. Então, quem sai tem um ano para fazer publi, um ano para fazer parceria e se consolidar em algo que é maior. Depois disso, o cachê diminui. Isso. Tem uma outra, eu até pensando nisso, nessa questão de influência, e é uma ex-BBB que conseguiu se reinventar. Foi um processo, mas ela conseguiu, que foi a última ganhadora, né? A Amanda. Isso, a Amanda Meirelles. Quando ela terminou, ela estava muito assim, perdida nas redes sociais. Você via que ela assim, eu não sou influencer, ganhei, tinha muito hater, as pessoas falavam assim, você ganhou, mas tipo,
ganhou, criticava, né? Acredite, eu gostava dela. Quando ela entrou, eu falei, poxa, eu me identifiquei mais com ela, gostei do estilo. Não, esse foi um Big Brother que eu não acompanhei com tanto Ela não afinco teve como os essa polêmica outros. toda. Isso, exato. Mas de todo mundo que tava ali, eu realmente tinha mais afeição por ela nisso. A gente já vou começar a falar de Big Brother de novo. Mas aí, o que aconteceu com ela? Quando ela Sim. terminou, a rede dela tava muito assim, muito morna, e Verdade. ficava muito só a vencedora, e não tinha o conteúdo pra galera estar ali. Estava porque gostava. E aí ela fez um trabalho muito bom, que eu acho que teve essa assessoria da Globo, tudo direitinho, que agora ela, como ela é médica, ela começou a fazer quadros de dicas, e aí ela entrevista. Então, assim, ela focou em qual nicho, que é a importância na saúde. Então, o Instagram dela tá lá, você quer dicas de saúde, você vai lá para o da Amanda. Até o Minha, né? Foi pro É de Casa também. Então, tem que ter um direcionamento. Mas assim. E esse direcionamento cabe aos profissionais de comunicação, né? Sim. É importante a gente falar sobre isso. É importante falar sobre isso. Um outro exemplo, vamos sair de Big Brother, que me chamou muito a atenção foi esse menino que tá marcando um gol atrás do outro, né? Graças a Deus surgiu aí o novo Neymar, porque Neymar, Hendrick, daqui a pouco, né? Hendrick, né? Então, assim, ele está extremamente bem assessorado. Esse menino, ele não se envolve em polêmica. Ótimo. Até a camisa do uniforme dele é padrãozinha, é dentro do short. Se você observar, ele faz o gol e ele simplesmente, ele não faz dancinha, não. Ele comemora e acabou. Ele fez o gol lá no estádio da Inglaterra e ele dedicou a um grande jogador da Inglaterra. Então, assim, ele está extremamente bem assessorado. Ele apareceu ali com familiares, apareceu com a namorada, então ele não está se envolvendo em polêmica. E aí você vê que ele pode estar se consolidando como influenciador, porque ele só não está jogando no real ainda, essa contratação já tem meses, porque ele não fez 18 anos ainda. Mas esse menino vai estourar quando chegar aí. Que continue assim quando estourar. Que continue assim como estourar. Tô precisando de uma força aí para poder estar torcendo nesse futebol brasileiro. É algo que me chamou a atenção do ponto de vista de alguém que está despontando e que está assessorado. Você olha assim, é um menino de 17 anos, você precisa ver esse menino falando, ele dando entrevista. Chama atenção. Não é um menino qualquer de 17 anos dando entrevista. Ele está muito bem assessorado. E isso é um trabalho dos profissionais de comunicação. Da mesma forma, a gente estava conversando aqui de várias coisas que são necessárias, né, para os influencers, responsabilidade social, tudo isso, mas é importante ver o influencer como um profissional. Isso. E ele tem que se comportar como um profissional, não só com o comportamento dele, né, do que ele vai falar, do que ele vai fazer, mas ele precisa, por exemplo, ter um portfólio. Ele precisa trabalhar com métricas. Então não é só porque ele tem tantos seguidores, não é só porque é amigo de não sei quem, não é só porque namora não sei quem, ou já teve caso com alguém. Não. Quais são as métricas? Quais são as marcas que ele já trabalhou? Quais foram os resultados dessa parceria? Nessa parceria foi vendido algo? Teve um link? Teve clique? Teve tráfego pago? Teve o quê? Então, se você quer ser influencer, tem que entender de tudo isso. Sim. Se você quer contratar um influencer, você tem que entender de tudo isso. Porque senão você vai estar perdendo dinheiro, senão você vai estar se tornando, na outra ponta de um influencer, um profissional que está ali sendo aleatório, ganhando dinheiro enquanto dá, mas ele não está profissionalizado. Exato. Então, é importante a gente falar sobre isso para tanto as empresas quanto os novos influencers, ou os que já são influencers, se atentem a isso. Né? É a mesma coisa de um currículo quando ele chega com um portfólio muito bom, um currículo quando ele chega de uma página. Então, o portfólio ele tem que estar ali na frente do influencer, com todas as métricas, com todas as análises, para comprovar, né, por A mais B mais C, o que é que ele é capaz de fazer através das redes sociais dele, que é a ferramenta de trabalho mais importante. É profissionalizar, né? Principalmente porque a gente tem os grandes, que aí já tem assessorias, agências. E acho que a gente precisa fazer isso, eu vejo isso, de profissionalizar mesmo. É muito boca a boca, às vezes não tem contrato, a importância do contrato, gente. Às vezes, mas eu não tem contrato, cadê o contrato? E até você... Já rolou isso. Cadê o contrato? É a palavra? Aqui, o resultado. O contrato aqui é a palavra, né? Assim, eu sou mulher, o contrato é a minha palavra. Gente, não pode, pelo amor de Deus. Então, assim, isso é muito importante, porque, então, influências que estão nos escutando, se você ainda não tem essa parte profissional feita, faça, porque eu acho que isso daí vai te levar para outro nível, vai conseguir fazer com que você chegue em outras marcas. E profissionais da comunicação que estão nos escutando, olha, mais uma oportunidade de trabalho
surgindo aí, né? Sim. Então, não só enquanto agência, né, mas ou assessoria, mas também na parte de design, na parte de portfólio, entender que você também pode ali estar contribuindo no universo dessas pessoas. Então, chegamos ao fim de mais um Mas já? episódio, mas já, meu Deus! Gostaria de ficar aqui também falando. É pouco tempo, não Tá é? vendo? Tá vendo? A gente tava conversando sobre esse tempo. Não, 30 minutos. Não, vai passar rápido, gente. Vai passar rápido. Passa muito rápido, mas eu gostei muito desse papo mesmo. Eu tô achando que a gente vai fazer uma parte 2. Né? Tem muita coisa. É, tem muita coisa. Se a gente for parar para poder falar da UESC, então acho que eu vou fazer um episódio Só sobre o só sobre a UESC, Vai que ser aí vai bom. ser uma resenha que ninguém vai aguentar mais Vai nada. ser bom. Tá? Mas muito obrigada mesmo por ter Agradeço. aceitado. Foi lindo, adorei. Ótimo. Volte sempre. A casa é sua, você sabe disso, tá? Quinha, bata aqui. É nóis mais uma vez. É isso aí, meninos. Gabriel, que tá aqui. Nosso amigo Ed também. Diretorzão. Arrasou, produção. Muito obrigada por mais um episódio, tá? Esse, então, foi o Podvish. Sigam nas redes sociais, @Podvish, no YouTube, Instagram, TikTok, Spotify. Se você estiver escutando a gente, um beijo no seu coração e até mais.